Estudar a Bíblia na escola dominical. Vem mais de Deus aprender, fortalece e faz crescer. É domingo de manhã na EBD. Olá, nós estamos na EBD agora, estudando Atos dos Apóstolos. Nós estamos na lição de número 5. E nessa lição de número 5, nós vamos ver o contra-ataque de Satanás. Na realidade, ele não está nada satisfeito, né? A igreja crescendo, prosperando, as vidas sendo salvas, aí com certeza ele não ficou nada satisfeito. E aí ele começou, né, a fazer as suas. Então vamos lá? O nosso versículo-chave é Atos 6, 7. E lá diz o seguinte: a palavra de Deus crescia e em Jerusalém o número dos discípulos aumentava. Então era toda uma situação que estava acontecendo ali, né? As coisas estavam fluindo e fluindo muito. E aí isso começou a incomodar, né? Tais fatos, tais situações começaram a incomodar muito, né? E aí nós vamos ver que nós temos algumas situações favoráveis para a igreja, para essa igreja primitiva. Quais eram essas situações favoráveis? Aquela vida em comum, as pessoas estavam juntas, orando, né? Elas tinham todo um cotidiano ali de união, de comunhão, e os milagres que iam acontecendo. Mas também tinham aquelas situações totalmente desfavoráveis, né? E aí nós temos, né, e durante a nossa lição a gente vai ver a questão da mentira na igreja, que nós vamos ver lá em Atos 5, né, com a questão de Ananias e Safira, perseguição, repressão, prisão, açoites, e nós vamos ver isso lá em Atos 5, né, e nós vamos ver, no meio disso tudo acontecendo, a murmuração das viúvas, né? O descontentamento das viúvas. Então, nós vamos ver o seguinte, que nós precisamos aprender a viver com as nossas dificuldades internas. É o que a gente vai ver durante essa lição, né? E quando as lutas surgem, quando as tribulações surgem, nós temos que buscar, nós temos que orar. E nós temos que, muitas vezes, estabelecer novas estratégias para a nossa caminhada, que é o que aconteceu com aquela igreja. Diante das dificuldades, diante dos desafios, eles estabeleceram formas de lidar com os problemas, né? Que é o que a gente tem que pedir sabedoria a Deus para que isso aconteça. E aí, nós vamos ver nessa situação que a gente está estudando, pessoas que sofrem, elas têm um alto nível de graça e comunhão. A gente vê isso lá em Atos 4, versículo 32. E olha que interessante. E era um coração e a alma da multidão dos que criam. E ninguém dizia que coisa alguma do que possuía era sua própria, mas todas as coisas lhes eram comum. Aquelas pessoas que estavam ali, elas estavam num alto grau de comunhão, num alto grau ali de satisfação entre elas, que ninguém ficava preocupado em quem tinha mais, em quem tinha menos. As coisas, elas eram comuns. Outra coisa que a gente vai ver nessa igreja primitiva, um alto nível de abnegação. Como assim? Lá em Atos 4, 36 e 37, a gente vê um personagem que é muito conhecido, né? Então, vamos lá? Então, José, cognominado, né, ou chamado pelos apóstolos de Barnabé, que traduzido é filho da consolação, era um levita natural de Chipre. Ele possuía uma herdade, uma propriedade. Olha o que ele fez. Ele vendeu-a, trouxe o preço e depositou aos pés dos apóstolos. Então, ele tinha um bem, ele vendeu e deu para os apóstolos. E aí, trouxe a oferta, né? E aí eu fico imaginando o seguinte, né? Diante daquela situação, né?
de alguém fazendo esse ato aí, né? Essa questão dessa oferta. Aquilo deve ter, né, corrido, deve ter... as pessoas tiveram, com certeza ficaram sabendo. E aí, o que acontece? Um casal, né, que vendo aquela situação, quis fazer, mas de um jeito bem próprio, né? Então, a gente pode haver entre os membros da igreja pessoas que pecam. Então, a gente vai ver lá em Atos 5, versículos de 1 a 11, aquele casal, Ananias e Safira. Eles tinham uma propriedade. Eles também tinham uma propriedade. Só que eles quiseram fazer as coisas do jeito dele. Eles falaram que trouxeram a oferta, mas realmente não falou totalmente a verdade, né? Falou que a oferta era um preço e na realidade era o quê? Era um outro valor. E aí começou a questão da mentira. Primeiro, né, foi um lá, contou a mentira, morreu. O segundo foi lá, contou a mesma mentira e morreu, né? Os dois sofreram as consequências do pecado deles. E aí nós vamos continuar vendo o seguinte, que precisamos aprender a viver com os constantes ataques do inimigo. E aí a gente vê a igreja nos dias atuais, né? Nós aí sofrendo sérios ataques, a questão da família, a questão das fake news, mas nós temos que aprender a lidar com isso, como essas coisas já aconteciam com aquela igreja primitiva, né? Lá em Atos 5, 17 a 41, a gente vai ver que várias foram situações que aconteceram com os discípulos, com os seguidores, com aquelas pessoas que estavam ali. E aí a gente vai ver o seguinte, quais são os princípios mais preciosos para o caso de ataque de inimigos? Quais são as estratégias que eles usam para atacar a igreja? Ele usou e usa ainda nos dias atuais. A violência, né? A violência que a gente vai ver, a própria forma de comunicação entre as pessoas é uma forma de ataque, é uma estratégia, a mentira. E aí a gente vê a mentira do casal de Ananias e Safira, maquinações, né? As pessoas estabelecendo as suas mais diversas estratégias e ameaças, né? Assim como nós estamos sendo ameaçados nos dias atuais, sendo ameaçados, inclusive, de não podemos continuar falando e orando. E aí a gente vai ver que, como naqueles tempos, né, da igreja primitiva, nos dias atuais, a gente observa o seguinte, as situações, elas são oportunidades para revelar o real caráter dos crentes. Então, tudo isso que está acontecendo e que aconteceu é uma forma de mostrar quem é quem. Das máscaras caírem e das coisas ficarem super claras, né? E aí nós vamos ver que sofrer como cristão significa um privilégio grandioso para o crente verdadeiro. Atos 5:41, vamos ver o que diz lá? Retiraram-se, pois, da presença do conselho, regozijando-se de terem sido julgados dignos de padecer afronta pelo nome de Jesus. Olha que interessante. As pessoas foram perseguidas, as pessoas passaram por tudo aquilo, mas eles se sentiram o quê? Eles ficaram felizes, porque eles passaram tudo aquilo, porque eles eram o quê? Seguidores de Jesus. E aí? Será que quando nós somos perseguidos, quando passamos pelas situações, nós também temos esse sentimento em nosso coração, que a gente passa pelas coisas, pelas tribulações, por aquilo que nós cremos, por aquilo que está em nosso coração? Será que isso é uma coisa que está sempre presente no nosso cotidiano? E, continuando a nossa lição, precisamos aprender a viver com o problema do dia a dia na igreja. E aqui nós vamos lá para Atos 6. Vamos lá? Atos 6, versículos 1 a 7. Olha a situação que estava acontecendo ali. Ora, naqueles dias, crescendo o número dos discípulos,
houve uma murmuração dos gregos contra os hebreus, porque as suas viúvas eram desprezadas no ministério cotidiano. E os 12, convocando a multidão dos discípulos, disseram: não é razoável que nós deixemos a palavra de Deus e sirvamos às mesas. Escolhei, pois, irmãos entre vós, 7 homens de boa reputação, cheios do Espírito Santo e de sabedoria, aos quais constituamos sobre estes importante negócio. Mas nós perseveraremos na oração e no ministério da palavra. E este parecer contentou a toda a multidão. E elegeram Estevão, homem cheio de fé e do Espírito Santo, e Filipe, e Prócoro, e Nicanor, e Timão, Parmenas, Nicolau, Prosélito de Antioquia, e os apresentaram ante os apóstolos, e estes, orando, lhes impuseram as mãos. E crescia a palavra de Deus, e em Jerusalém se multiplicava muito o número dos discípulos, e grande parte dos sacerdotes obedecia à fé. Então, o que a gente vê aqui em Atos 6, né? Primeiro, as viúvas estavam descontentes. Por que as viúvas estavam descontentes? Porque elas não estavam sendo atendidas. E elas estavam passando por momentos difíceis na vida dela. Provavelmente, né? Não estavam tendo o que comer, o que vestir, e aí elas ficaram descontentes. E aí os apóstolos, né? Eles tiveram uma estratégia muito interessante. Eles falaram o seguinte: olha, nós vamos escolher homens, né? Homens cheios de Espírito Santo, homens sábios, homens de boa reputação. Esses homens, o que eles vão fazer? Eles vão atender essas pessoas, eles vão ficar com esses ministérios. E nós vamos continuar com o ministério da palavra, né? Então, olha só, diante do problema, diante da dificuldade, diante do obstáculo, o que foi que aconteceu? Eles não desanimaram. Eles, né, tomaram uma decisão, né, reagiram àquela situação, continuaram no ministério deles, e a partir de agora eles tinham pessoas ali para poder ajudar, para poder colaborar. É o que muitas vezes a gente tem que fazer, né? Diante dos problemas que surgem em nossas vidas, diante das dificuldades, mesmo na igreja, a busca das estratégias. O que fazer? Como fazer? Como podemos reagir a essa situação, né? Sempre buscando a sabedoria de Deus. E aí, quando a gente chega nesse momento da nossa lição, nessa parte final, vamos pensar o seguinte, né? Olha, vamos estabelecer um paralelo, uma comparação. Aquela comunidade que saía do Egito para a terra prometida e dividiu o seu pão entre todos os participantes da Páscoa, e a igreja que compartilhava suas necessidades e bens. Então, tinha o quê? Comunhão. O povo que saía do Egito e aquela igreja primitiva. Eles compartilhavam, eles dividiam. Uma outra coisa que a gente pode ver, o pecado de Acã. O pecado de Acã, o que aconteceu com eles? Qual foi a consequência? Ele levou à morte dele e da sua família. E o pecado de Ananias e Safira, a mentira, também levou à morte desse casal. Outra coisa que nós podemos ver nessa lição, o início do povo, né, de Israel como nação, e a murmuração era uma prática costumeira, e o momento em que aconteceu a instituição dos diáconos. Então, lá no Egito também, na saída, aquelas pessoas, mesmo tendo tudo nas mãos, pão, né? Eles tinham toda uma situação favorável a eles, mas mesmo assim aquele povo sempre murmurava, eles nunca estavam satisfeitos, né? E aqui a gente vê naquela igreja
na igreja primitiva, que quando isso começou, quando começou o processo de murmuração, e que a murmuração realmente ela tem todo um efeito negativo com as pessoas e com as pessoas que estão próximas, qual foi a solução? Pessoas que poderiam ajudar aquele grupo de mulheres, né? Ou seja, é você pegar uma situação que está desfavorável, que está provocando descontentamento, avaliar, analisar e tomar uma atitude. Assim com as nossas vidas, né? Se há alguma coisa que não está bem, se há alguma coisa que está provocando tristeza em nosso coração, vamos parar, vamos avaliar e vamos ver o que pode ser feito. Vamos pedir sabedoria a Deus e, mediante todo esse processo, seguir em frente com a nossa jornada, com a nossa caminhada e sem murmuração. No nosso momento musical, nós vamos ver um coral cantando o hino do cantor cristão, que é Verei meu Redentor. Fim da vida terreal, quando já do rio além, nessa vida tão gloriosa me encontrar. Sei que lá meu Redentor, finalmente eu hei de ver, e com hinos de louvor e de saudade, hei de ver meu Redentor, redimido junto dele eu hei de estar, hei de ver meu Salvador, os sinais dos cravos hei de contemplar. Ó quem levo divinal, o seu rosto a contemplar, desde a aurora desse dia perenar. Como então meu coração haverá de o exaltar, pela graça e compaixão celestial. Hei de ver meu Redentor, redimido junto dele eu hei de estar. Hei de ver meu Salvador, os sinais dos cravos hei de contemplar. Nessa pátria de esplendor, hei de amigos encontrar, meus irmãos em Cristo lá hei de rever. Mas primeiro que os irmãos, quando ali no céu chegar, meu Jesus é quem eu mais anseio ver. Hei de ver meu Redentor, redimido junto dele eu hei de estar. Hei de ver meu Salvador, os sinais dos cravos hei de contemplar. Pelas portas de Sião, com as vestes a brilhar, onde à noite o pranto nunca chegará. Lá no lindo céu de luz, há de Cristo me guiar, e muito perto sim eu hei de vê-lo entrar. Hei de ver meu Redentor, redimido junto dele eu hei de estar. Hei de ver meu Salvador, os sinais dos cravos hei de contemplar. E no nosso momento de oração, e no nosso momento aqui de intercessão, nós vamos começar agradecendo a Deus. Agradecendo a Deus pelas bênçãos recebidas. Quantas bênçãos nós temos receber? Nós recebemos diariamente. O problema é que muitas vezes a gente esquece, né? A gente vai vivendo, a gente vai seguindo e a gente esquece que inclusive estamos vivos. E isso é um motivo para agradecer a Deus. Vamos orar pelos nossos missionários. Nós temos missionários na nossa igreja. Nós temos o Daniel, a Magda, a família deles, né? Lá naquela cidade de Paracatu. Uma cidade que é um campo difícil, um campo com muitos obstáculos, mas aquele casal está ali, levando a palavra, né? Vamos orar por essa família. Essa família, inclusive, que participa da reunião de oração toda segunda-feira, às 9h da noite, né? Vamos orar pelo Tiago, Isabelle, pela família, aqueles filhos, né?
É aquela família tão bonita que está ali em São Paulo, naquele ministério da Cristolândia, um ministério também que não é fácil. Vamos interceder por esses missionários. Vamos orar pela Ana Paula que está lá em Manaus, ela, o marido e o filho, um campo também que não é fácil. Então, em nossa igreja nós temos missionários. Vamos interceder por esses missionários e pelos outros missionários também, né? Vamos ter missões em nosso coração. Vamos orar pelo nosso Brasil, pelo nosso presidente, pelos ministros, deputados, vereadores, prefeitos. Vamos interceder pela nossa nação. Uma nação que é muitas vezes associada à corrupção, a mentiras, né? Vamos interceder pelo nosso país, para que Deus, né, possa interferir, né, em toda essa situação que vivemos diariamente. Vamos orar pela Igreja Batista das Alterosas, pelos ministérios, pelas pessoas que estão trabalhando, pela nova diretoria, pelas pessoas que estão aí assumindo seus cargos. Vamos orar pelos diáconos, pelas pessoas que estão fazendo, né, dispondo, né, estão aí começando uma jornada, 2023, há muito o que ser feito. Vamos orar por todas essas pessoas e por outras pessoas também que possam se disponibilizar a trabalhar. Vamos orar pelo pastor Valquimar e pela Lídia, por esse casal que tem feito toda a diferença em nosso meio. Vamos orar pela Laís e pelo Saulo, para que Deus possa abençoar essa família com graça, com saúde, para que eles possam se sentir bem em nosso meio e que eles possam continuar aí, né? Nesse ministério que tem sido tão frutífero. Vamos orar pelas nossas famílias que passam por tantas dificuldades, dificuldades na área financeira, problemas de saúde, muitas pessoas que estão afastadas da palavra de Deus. Vamos clamar sempre pelas nossas famílias. Vamos orar pelos nossos idosos, pelos enfermos, pelas pessoas que estão aí passando por problemas na área da saúde e pelas pessoas que cuidam dos idosos e dos enfermos, para que Deus possa estar capacitando e dando a essas pessoas, né, paciência para lidar com todas essas situações. Vamos orar pelo nosso bairro Padre Eustáquio. Nós estamos nesse bairro, pessoas já têm participado da nossa igreja, nós já temos famílias que já estão fazendo parte, isso é muito bom, para que outras pessoas também possam vir participar da nossa igreja e que o evangelho possa chegar a muitas pessoas no nosso bairro. Vamos orar pelos conjuntos musicais, né? Nós temos conjuntos musicais da nossa igreja, pelo Coro Dominus, pelas pessoas que têm esse ministério, o ministério do louvor. Meus queridos, vamos clamar pela nossa igreja. Temos toda segunda-feira, às 21 horas, nós temos 1 hora de intercessão. Você pode participar na sua casa, nesse horário. Você também pode interceder, você também pode clamar. Tenham todos uma boa semana e até breve.